E Deus vai continuar falando conosco ainda mais aqui nessa noite. Glória a Deus. O senhor evangelista, faz essa oração. Todos digam glória a Deus. Todos digam glória a Jesus. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, Senhor Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, depois nos tornarmos, Senhor, belíssimos livros, louvado pelo Senhor, de palavras que o Senhor usou no teu servo para, Senhor, para ministrar, para falar de ti esta noite. Agora use o mensageiro, Senhor. Queremos mais, ouvir mais a tua palavra e sair daqui mais abençoado e renovado pelo teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos, Senhor. Permanece os irmãos. Por gentileza, um irmão daí de baixo, um irmão, por favor, pega uma água para nós no copo. Glória a Deus. Com a igreja. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Eu quero meditar com os irmãos em alguns textos da palavra de Deus hoje, a fim de Deus nos trazer entendimento e sabedoria dele à luz da sua palavra, para que nós possamos viver bem, amém? Amém. Viver com Cristo e não viver bem é incoerente com a palavra de Deus, não é isso, irmão? Porque Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Amém? Quero meditar com os irmãos inicialmente um texto em Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. O Senhor dá-nos sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Agora vamos dar um pulinho lá em Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Poderoso Deus. Glória a Jesus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Amém? Poder sentar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é algo muito puro, é muito maravilhosa, mas muitas vezes nós passamos por situações de grande dificuldade. Por gentileza, você poderia deixar assim no fundo? Eu falo mais baixo, então vai. Obrigado. Então, muitas vezes nós passamos por grandes dificuldades na vida, mas Deus ele tem a solução para todas essas dificuldades que nós enfrentamos quando nós meditamos na sua palavra, porque Deus é fiel, amém, irmãos? Mas ele é fiel a quê? Ele é fiel à palavra dele. Ele diz que ele vela por ela para cumpri-la. E uma maneira interessante de nós aprendermos com Deus a sua palavra
é deixar que a Bíblia explique a Bíblia, que a Bíblia mostre dentro dela o que Deus está dizendo para o povo. Amém? Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós expomos as Escrituras, então a palavra não é nossa, então Deus fala com o povo. A pregação, ela é na verdade a exposição da Escritura Sagrada. Essa exposição, essa apresentação do pão da vida, que nos fortalece, que nos vivifica, ela traz a paz que Jesus mencionou. O Senhor Jesus, ele ensinou na parábola do semeador que aquele que ouve e não entende, o maligno vem e arrebata do seu coração. Mas ele ensinou também no finalzinho que aquele que ouve e entende, esse dará fruto, uma 100, 60 e 30 por um. Amém? Então nós precisamos frutificar. O Senhor Jesus, em João capítulo 15, ele mostra claramente que o Pai ele é glorificado pelos frutos que nós damos, frutos que permanecem. Ele diz que nós frutificaremos para o quê? Para a glória de Deus, para a glória do Pai. Um agricultor, ele se alegra na colheita, é o fruto, um bom fruto, um fruto sem bichos, né? Mas que frutificou bem. E a nossa vida, a vida cristã, ela precisa ser uma vida que frutifica para a vida eterna. Amém, irmãos? O pastor comentou aqui hoje algo que eu achei muito lindo, porque nós vemos muito falar sobre salvação, mas nós vemos falar de salvação, e às vezes nós não compreendemos o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E ele disse que nós somos salvos, e isso é verdade. A maioria das pessoas está tendo uma ideia errada acerca da salvação, mas nós precisamos pregar a salvação da Bíblia. Existe uma grande diferença disso. A salvação da Bíblia, ela é bem explicada no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos dar uma olhada em Efésios 2, irmãos? Diz assim, Efésios 2:1: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, preste atenção nisso, quer dizer que não somos mais, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Quem aqui tem um nome escrito no livro da vida? Só isso? Levante sua mão. Você tem um nome escrito no livro da vida? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém que tem um nome escrito no livro da vida foi salvo ou vai ser ainda? Foi. Já foi salvo. Agora vai continuar andando com Deus para não perder o que Deus deu. Porque a
Bíblia diz assim, que para nós guardarmos a nossa coroa da vida, para que ninguém nos roube. Então você já tem o maior motivo de ser feliz e levantar a sua cabeça, porque Deus já deu o maior prêmio para você e para mim. Nós não merecemos, obras não salvam, obra nenhuma salva. As boas obras que o crente faz, ele faz porque o Espírito Santo agora está na vida dele, o convence do pecado, ele abandona o pecado porque ele quer servir ao Pai. Jesus disse em João 8:29, aquele que me enviou está comigo, ele não me tem deixado sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Muitos de nós estamos morrendo dentro da igreja, quando a igreja é um pronto-socorro de almas. As pessoas vêm, mas ao invés de eles receberem o pão, elas recebem condenação. Aquele que quiser me seguir, tome a tua cruz. Quem que é isso? A crucificação dos pecados recaiu sobre Jesus. Então nós temos que nos manter mortos para o pecado. Em Colossenses 2,14 está escrito que a escrita de dívida que nos era contrária foi riscada, encravada na cruz. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 está escrito, mas nós não, presta atenção, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que conheçamos o que nos é dado gratuitamente. O preço foi pago. Descanse no Senhor, confie no sacrifício dele. Nem eu nem você pode fazer nada que vá acrescentar algo para melhorar o que Jesus fez. Ele é suficiente. Receber Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador é atribuir a ele a glória da salvação. Homem não se salva, homem não alcança isso, mas Deus, por seu muito amor, nos alcançou e nos tirou das trevas para a luz do seu Filho. É isso que a salvação da Bíblia diz. A palavra de Deus diz que nós somos incapazes. Os discípulos disseram, mas quem pode se salvar? Jesus disse, ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus, diga Deus. Olha nos meus dedos. A primeira pessoa de Deus enviou a segunda, que nasceu gerada pela terceira. Deus encarnou, e a segunda recebeu o nome de Jesus. Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Deus proveu, assim como ele proveu para Abraão o sacrifício, ele também proveu para nós o sacrifício. Jesus ensinou algo maravilhoso. Ele ensinou como se fortalecer. A Bíblia é a palavra de Deus e vela por ela. Se eu pregar outra coisa, Deus não vai velar, mas ele vela porque ele fala. E a Bíblia diz assim, que Jesus crescia, foi lido aqui hoje. Jesus crescia em conhecimento, sabedoria e graça. E o Senhor estava sobre ele, o poder de Deus estava sobre ele. E nós precisamos crescer no conhecimento, na sabedoria e na graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conduz, é Ele quem nos ensina a sua palavra, é Ele quem abre o nosso coração para ouvirmos. Mas para isso nós precisamos entender quem nós somos. E aqui no livro de Efésios eu li, quando Paulo fala de um homem, esse homem é o homem interior, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Deus quer te fortalecer, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, no homem interior. Quando Deus fez o homem, ele massageou ali o barro, né? Ele fez um boneco, e depois o que ele fez em seguida? Ele veio no boneco e soprou. E aí ele deu o que é para o homem? Espírito de vida. Agora sopra aí na sua mão. Sopra aí.
De onde saiu o ar? De dentro de você. O espírito do homem saiu do interior de Deus, irmão. Deus gerou, Ele deu um espírito ao homem. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. Isso a palavra de Deus ensina. A Bíblia ensina desse homem interior. Quando nós lemos os evangelhos, nós não vemos falar tanto nisso. Mas quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos a revelação que o Senhor Jesus deu a Paulo acerca do homem interior. Porque o homem, ele é um espírito que mora num corpo e tem uma alma. O homem é um espírito. E Deus disse em Ezequiel que Ele nos daria um novo espírito. Então, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos vai até ele fala com Jesus, e Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos e nos entregamos a Ele, Ele nos dá um novo espírito. E a velha natureza, ela é extinta. Se nós tivéssemos a velha natureza, nós não poderíamos ser filhos de Deus, concorda? Mas Ele nos deu um novo espírito. Agora Deus fala com quem? Ele fala com o nosso espírito. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Não é a palavra, é pela palavra. Leia o texto com atenção. Jesus é a palavra encarnada. Quando o Senhor vem e fala o nosso espírito, Ele nos convence. Há pessoas na igreja há 30 anos ouvindo a pregação e não convertem, porque elas ouvem com o ouvido, mas não ouvem com o espírito. Mas quando o nosso espírito ouve a voz de Deus, o nosso espírito sabe que é verdade. Ele é convencido da fidelidade de Deus e do amor de Deus, e ele se entrega. Esse homem interior tem uma alma que está ligada à volição, aos sentimentos, aos desejos, às vontades. E a Bíblia ensina que a nossa alma tem que ser regenerada. Ela tem que ir mudando pelo conhecimento, o lavar da palavra, o lavar regenerador, que Deus vai fazendo quando nós vamos conhecendo, nós vamos sabendo a vontade dEle, e o Espírito de Deus vem em mim, vem em você, em nós, e diz: olha, isso que você faz é errado. Então nós somos convencidos por Ele, e aí sabe o que nós fazemos? Nós abandonamos o pecado. Nós dizemos: não, então eu não vou mais fazer. E o que acontece? Quando isso acontece na nossa vida, o Espírito Santo, o nome dele é como? Espírito Santo. Por quê? Porque a característica dele é santo. Então o Espírito Santo vem e faz uma mudança na nossa vida. Ele nos santifica. Muitos irmãos estão achando que porque eles não fazem isso ou não fazem aquilo, eles estão santificando a vida, e não é isso. Vira um conjunto de regras na vida da pessoa, e a pessoa começa a ficar com um fardo pesado. E Jesus disse assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual era o fermento dos fariseus? A autojustificação. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo. Jesus disse para eles assim: ó, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Para vir a Jesus, é igual ele disse: toma a sua cruz. Quer dizer, deixe o seu pecado preso lá na cruz, no sacrifício de Jesus. Não volte a praticar. Deixe, porque Ele já levou, Ele já pagou o preço. Agora, se você quer acrescentar algo ao sacrifício dele, você vai negar Jesus diante de Deus e dos homens. Mas se você confiar a sua salvação único e exclusivamente a Ele, ao Senhor Jesus, então você verdadeiramente será justificado diante de Deus, porque o livro de Coríntios ensina que nós somos feitos justiça, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, em Cristo, Ele nos fez justos diante do Pai. Ele
nos permite orar e falar com o Pai e ter comunhão com o próprio Deus. Quando Adão, lá no passado, andava, ele via Deus, não é? Ele estava nu e não tinha sentimento algum de culpa, tinha? Não! Ele estava tranquilo, ele via Deus, falava com Deus, mas o pecado veio e separou o homem de Deus. Mas Deus enviou Jesus para resgatar o que se havia perdido. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Quando o homem reconhece que necessita do lavar regenerador de Deus, do sangue de Jesus, de um Salvador, ele fala: estou mal, mas eu vou tomar um remédio contra o pecado. Então ele toma o sangue de Jesus, ele entrega a vida dele, e ele participa do sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Foi isso que Jesus disse. Nós temos que pregar o que Jesus falou, nós temos que anunciar a palavra de Deus, então nós teremos prazer de servir a Deus. Jesus disse uma coisa maravilhosa em João 14,15, ele disse: se vocês, é uma condição, ele disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Mais adiante ele diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Mas qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Só é possível obedecer a Deus, irmãos, se nós o amarmos. Nós precisamos parar de tentar fazer as coisas e deixar Deus realizar na nossa vida o que bem lhe parecer, Ele nos conduzir, e aí nós vamos tomar todas as atitudes certas, nós vamos ser empenhados na obra de Deus, nós vamos contribuir, nós vamos socorrer, nós vamos falar do amor dele sem querer trazer glória para cima de nós, mas nós vamos dar a Ele a honra devida. Nós precisamos tributar a Jesus o seu real valor. Nós precisamos abrir mão do nosso entendimento, a aprender com Deus, a dizer: não, eu errei, eu pequei, mas a tua palavra diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aleluia, Ele intercede por nós. A Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Muitos estão buscando a cobertura espiritual de fulano, de Beltrano, mas quem cobre é o Senhor. A glória de Deus é do Senhor dos exércitos. O homem interior tem uma alma, sentimentos, volição. Então essa alma precisa ser trabalhada, regenerada, convencida pelo Espírito Santo a abandonar o pecado. Quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus, nós aprendemos a vida. Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. Se você quer viver e quer parar de sofrer, tem que encarar Jesus como Ele é. O chamado de Deus não é para o sofrimento. Acontecem sofrimentos na nossa vida, nós não podemos negar isso. Mas se nós tivéssemos sido chamados para sofrer, por que Jesus sofreria no nosso lugar? Raciocínio. Não tem sentido, tem? Analisa comigo. Ele disse: eu vim para que vós tenham vida e vida com abundância. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele disse que nós estamos nas mãos do Pai, João 10, e ninguém poderá nos arrebatar. Isso é segurança. Nós só vamos sair da mão de Deus se nós quisermos. Nós fomos salvos, já estamos vivendo a vida eterna, estávamos mortos, mas Ele nos ressuscitou. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de se alegrar na palavra dEle. É tempo de lembrar que Ele vela por sua. Que Deus falou, está falado. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, a raiz de José. É Ele, o Senhor. Romanos capítulo 9, versos 15 e 16 está escrito assim, ó: pois Ele, o Senhor, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão
de quem eu quiser ter compaixão. Verso 16. Portanto, isso não depende do esforço ou do desejo humano, mas da misericórdia de Deus. Quem te chamou foi Deus. Ele te convenceu do seu pecado, mas Ele te deu a redenção em Cristo. Jesus foi o nosso substituto na cruz. Nós é que merecíamos a ira de Deus, mas Ele nos reconciliou consigo, nos fez amigos de Deus, filhos de Deus. Aleluia! Será que nós não sabemos disso? Será que nós não entendemos o que Deus fez? Se você tem 200 mil reais na conta e um pacotinho de macarrão em casa, e come o macarrão e acabou, você vai fazer o que agora? Se você não sabe que tem dinheiro, você vai morrer. Mas se você sabe o que Deus te deu, você vai usufruir, você vai pegar o que Deus te deu. É mais ou menos assim para você entender. Alguém ganha um pacote de viagem, ele vai, ele e os amigos, chega lá nesse pacote de viagem, 5 dias lá num lugar bem legal, bem gostoso, e ele vê todo mundo comendo e ele fala: nossa, não posso comer não, porque tem dinheiro, né, irmão? Isso me lembra a palavra de Deus quando diz em Isaías para nós irmos comprarmos sem dinheiro. Isso me lembra quando Jesus disse assim, quando a palavra de Deus diz em Apocalipse 22:17 na parte B assim, e quem quiser, para quem quer, porque está disponível, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Então a pessoa vai numa viagem, sabe? Ele chega lá, ela vê todo mundo comendo, e ela fala: nossa, eu não vou comer não, porque eu ganhei a viagem, né, irmão? Mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. E ele fica lá, e no final daquela viagem alguém chega: ué, por que você não está comendo? Você está jejuando, né? Não, é porque eu sem condições. Ué, mas você não leu o bilhete? Com direito a tudo. Passou fome à toa. Tem gente dentro da igreja passando fome, passando necessidade, porque não conhece o que a palavra fala. Está entendendo? Aprendeu que tem para agradar a Deus tem que ser só no sofrimento. Não, passamos sofrimento, passamos luta, sim, ninguém pode negar isso, mas Deus nos fortalece. Ele nos chamou para sermos felizes, para sermos plenos nele. Eu vou provar isso dentro da Bíblia. Quando Jesus disse: buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e essa, não é demais não, viu? E estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você lê o texto bíblico, você vê o Senhor Jesus ensinando sobre condições de sobrevivência, alimentação, vestuário, entende? Moradia. Mas ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E Romanos diz assim que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Um crente atribulado tem paz? Ele conta com a justiça de Deus ou com seus méritos pessoais? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que alegria alguém que conta com seus méritos pode ter? Se a palavra de Deus diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz do braço a sua força e se aparta de Deus. Que alegria ele vai ter? Ele não vai querer vir na igreja. A igreja para ele vai ser, sabe o quê? Um lugar de gente que só fala de guerra, só fala de dor. Jesus não disse isso. Jesus ensinou que nós passaremos por isso, mas Ele nos dá o escape. Eu estou dizendo é o que a Bíblia diz. É a palavra dele, é a palavra do Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo Ele nos ensinou muito, mas será que nós prezamos o que Ele nos ensinou? Será que nós temos a alegria da salvação, pastor? O senhor sente a alegria da salvação? Maravilha! Ele sente, então ele vem para a casa do Senhor assim: vou lá, mas pegou fogo lá, não esquenta a cabeça, isso é transitório, quando dá glória a Deus. Ele vai se tornar uma pessoa imbatível.
fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Vamos mandar, Deus dá um serviço melhor. Você vai parar de pôr sua esperança no que você faz. Você vai continuar obrando bem, mas você não vai mais confiar nas suas obras, porque elas não salvam ninguém. Mas você vai confiar na obra de Cristo, e você vai dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não disse assim, Paulo não disse, tudo posso porque eu tenho sido um apóstolo que trabalha muito na obra de Deus, tudo posso porque sou um dizimista fiel, tudo posso porque tenho feito isso, tudo posso porque tenho evangelizado muito. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, que vão orar, que se dedicam a Deus e tal, mas como se aquilo fosse um fardo. Ora, pera lá, se nós estávamos separados de Deus, Ele nos reconciliou com Ele, nós temos que ter alegria, jejuar com prazer. Senhor, como eu te amo, eu te adoro. Será que Deus vai receber? O que vocês acham? Será que Deus vai receber uma obediência que não é do seu coração? Não é de todo o coração? Sendo que o maior mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, todas as suas forças, todo o seu entendimento. Será que Ele vai receber uma obediência mecânica que não está baseada no amor dEle, quando Deus chama o homem para um relacionamento de amor? Devemos aprender a nos relacionar com Deus, a temer o seu santo nome, a dar a Ele a glória, a atribuir a Ele o fato, eu não disse ideia, o fato de que Ele é o provedor da salvação. Curas, milagres. O irmão diz que o incrédulo é um sinal para ele vir, mas a cura e o milagre é para o crente. Não é só para o crente ficar doente da igreja, se consolar com a ideia da salvação, não. Jesus, quando curou aquela mulher do fluxo de sangue, Ele disse que é para ela: a tua fé te salvou. A cura está incluída na salvação. É um pacote que Deus deu para o crente, com tudo. Agora você senta na mesa e come o que quiser. Se você quer comer a bolachinha de água e sal e deixar o porco no rolete lá de lado, é problema seu. Eu vou comer o que eu quiser. Está entendendo? Salmo 35, 27, a parte B, diz assim, que Deus ama a prosperidade do seu servo. A verdadeira prosperidade é a presença de Deus, que supre toda necessidade. Aí o povo fala assim, não, que nós prega salvação, e lá eles pregam, como que é o nome mesmo? Prosperidade, né? Mas quer que a igreja cresça, quer que você dizime, quer dizer que você oferte, e você tem que ser miserável. Está errado. Está errado. Nós não vamos pôr o nosso coração no dinheiro, porque Jesus disse para não juntar tesouros na terra, onde a traça, consome, corrói, não é isso? Come. Mas tesouro no céu. Então é a receptividade espiritual para ouvir a voz de Deus e ter o direcionamento correto daquilo que você deve fazer e falar. Está entendendo? A Bíblia ensina em Coríntios 13 que tem a fé, o amor, a esperança, não é isso? Então quer dizer que fé e esperança não é a mesma coisa. Esperança, crer, mas ela espera. A fé não. A fé faz acontecer. Ou você profetiza e Deus faz com que a sua palavra se cumpra. Porque se você estiver dentro da palavra de Deus, vamos ler isso. 1 João capítulo 5, verso 13, 14 e 15. 1 João capítulo 5, 13, 14 e 15. Se você entender isso aqui, as suas orações vão ter resposta. Deus não chamou ninguém para ficar orando, como um monólogo. Oração é diálogo com Deus. Deus quer responder a sua oração. Deus quer
dá a você a resposta da sua necessidade. Verso, 1 João 5, 13, 14 e 15. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, quer dizer, a intenção aqui é informar. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus, é nós mesmos, irmãos, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É o segredo para a sua oração ser respondida. Você quer que Deus responda a sua oração? Então ora a segunda palavra. O marido não vem para a igreja? Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que escolhe para a salvação. Ela diz assim, que ninguém pode vir até o Senhor Jesus se o Senhor não trouxer. Ela também diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então, no nome de Jesus eu te peço, escolhe fulano de tal para a salvação. Convence ele, Senhor, e você vai ver ele ser tocado por Deus. A mulher não engravida se a tua palavra diz crescei-vos e multiplicai-vos. Não é tentar Deus com a palavra, não. É confessar ela. Quando Jesus foi tentado no deserto, sabe o que ele fez? Ele disse, está escrito. Está escrito. Foi como se ele dissesse assim para o diabo, baixa a bola aí, porque quem manda é meu pai. Quem manda é ele. O que ele falou vai cumprir, não tem conversa, ninguém pode mudar. Está entendendo? E Jesus é Filho de Deus. E você é o quê? O que o senhor é, irmão? É filho de Deus. Entendeu agora, varão? Por que Paulo ensinou ao povo da sua época a profetizar sem ter o dom da profecia? É trazer a existência por intermédio da fé viva, não a fé salvífica, a fé viva, a trazer a existência aquilo que você precisa. Minha filha, ela estava com 16 anos e minha esposa disse, olha Ricardo, ela precisa de roupas. Eu falei, eu não tenho dinheiro não esquenta não, Deus vai fazer um milagre. E minha mulher saiu, eu levantei a mão e falei, Deus, em nome de Jesus, faz um milagre, supra a minha necessidade. E a minha filha recebeu pelo correio 11 peças de roupa, todas deram certo mesmo. E quem mandou foi uma serva de Deus que morava na Austrália. Deus usou uma mulher lá do outro lado do mundo. Foi como se ele dissesse para mim, quem mandou foi eu. Lembre-se de que a glória é minha. Não é a sua oração, não. É a minha ação. Irmãos, que tal atribuirmos a Deus o que lhe é devido? Honra e glória. Que tal confiarmos nele? Que tal pularmos dos braços do Pai e confiar na sua proteção? A igreja hoje mais fala do diabo do que em Deus. E a Bíblia diz em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O Senhor o protege, o maligno não lhe toca. É isso que a Bíblia diz. Jesus disse em Lucas 10,19: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em quem nós temos crido? Nós temos crido em Jesus? Será que nós temos crido nele? Ou nós estamos nos enganando dentro da igreja, achando que cantando para ele, adorando a ele? Será que nós não vamos cometer o mesmo erro dos fariseus? Quando Jesus disse: esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Palavra para pensar, né? Ou nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, porque vamos ser sinceros, quem tem medo do diabo confia em Deus? O que vocês acham? Confia? Não.
Não. Quem tem medo de Satanás não confia na proteção de Deus. Não confiar na proteção de Deus honra a Deus ou desonra a Deus? O que vocês acham? A igreja se transformou em quê? Na casa de Deus ou num clube social? Clube social é onde se reúnem as pessoas que têm um interesse comum, mas que por detrás das suas intenções tem segundas intenções. Nós viemos aqui num culto adorar a Deus. Então não interessa como foi o culto não foi para mim, o culto não foi para ele, o culto não foi para você, o culto foi para Deus. As pessoas têm o hábito de achar que o poder de Deus ele é manifesto apenas uma exteriorização emocional só. Não! Quando Deus manifesta o poder dele, nós choramos, pulamos, dançamos. Eu sou pentecostal, falo em línguas, mas se isso não acontece, nós achamos que Deus não agiu, não é assim? O culto foi tão feio, Deus não estava lá. Ué, você nem perdeu tempo. Não, Deus está aqui. Eu te amo. Jesus diz que Ele está em nós. Em nós. Você sabe o que está escrito em 1 Coríntios 6,17? Está escrito assim, presta atenção nos crentes. Mas aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um mesmo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Glória a Deus. Mas aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um mesmo Espírito. Quem poderá resistir a esse Espírito? Se é o Espírito de Deus. Está falando de comunhão com Deus, irmão. De interatividade com Deus. Mas você acha que Deus faz milagre na igreja? É porque ele se une ao Espírito do profeta, ele opera. Está entendendo? Ele manifesta a glória dele no meio do povo dele. É isso aí. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não posso ir contra o que ela diz. Ou eu prego a Bíblia, ou então eu largo de pregar. Jesus pregou a palavra e não agradou a muitos, mas Deus o honrou. Amém? E aí? Você já aceitou Jesus verdadeiramente? Pergunte-se a si mesmo. Você já entregou a sua vida a Ele? Verdadeiramente? Ou você fez parte da igreja, batizou e continuou confiando naquilo que você fará? Eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei aquilo outro, atrairei a atenção de Deus, mas que Deus é manipulável, é esse. Não me parece o Deus das Escrituras, que se aproxima do homem com amor, porque a tua palavra diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que nasceu de novo já vive a vida eterna. Quando você morrer na carne, o seu espírito vai entrar na glória, no paraíso. Está entendendo? Viver a vida eterna é uma coisa, entrar no paraíso é outra coisa. Vai ser quando nós seremos confirmados a nossa salvação. Você foi salvo por Jesus. Alegre-se, seja feliz, em nome de Jesus. Ele veio dar vida e vida com abundância. Ou você vai comer só a bolachinha? Eu quero todo o banquete. Eu quero me assentar lá com Ele na glória. Quero que você esteja lá, amém? Sentado naquela mesa para o banquete celestial. Já pensou que depois voltar com Ele, hein, pastor? Em glória, hein? Para julgar as nações.
Olha o que Jesus fez. Ele nos fez reis e sacerdotes. A Bíblia diz em Romanos 5,17: se por meio de um só, é Adão, se por meio de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É a Bíblia. Você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia, dá um sinal. Então precisamos viver o que a Bíblia diz. Eu não posso pregar a minha vida. Eu tenho que pregar a Bíblia e viver o que a Bíblia ensina. Pregar experiência pessoal é fria, leva o povo ao fracasso. Mas se nós pregarmos, eu sei que eles são homens de Deus, pregarmos a palavra de Deus, amém? Nós vamos ser fortalecidos, o povo vai ser fortalecido, o povo vai glorificar a Deus com um coração manso e cheio de amor. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Tem alguém enfermo nessa noite? Eu oro por milagres, Deus tem feito. Você tem um DVD, vou te dar um DVD, o senhor aceita? O senhor vê como que Deus opera? É maravilhoso. Tem alguém enfermo? Problema de coluna, caroço, câncer, AIDS, computação, que benção, hein? Se tem alguém com algum problema de saúde, vem aqui à frente, eu vou orar por você rapidamente. Dá tempo? Não dá, pastor? 9h10? Ou não? Não dá não? É. O que a senhora quer receber de Deus? Eu tenho uma prima, tem que ter o senhor, olha assim. Olha, peraí, a senhora me diz uma coisa. O que a senhora não pode fazer com a coluna? Quando a gente agacha, dói muito. Se a senhora agachar agora, dói? Dói. Então vira lá para o povo te ver. Eu preguei a palavra de Deus. E a Bíblia ensina, no livro de Marcos 16, que eles iam pregar a palavra de Deus e Deus cooperava com eles, confirmando a palavra. Amém? Dobra a coluna para ver se Deus confirma tudo que eu preguei ou não. Pode dobrar, abaixa. Agacha, eu quero que você agache. Cadê a dor? Jesus curou. Jesus, o Senhor vela pela palavra dele. Amém? Como é que é o nome da pessoa? Ó, deixa eu ver, faz assim, ó. Eu quero que você force a coluna. Dobra lá embaixo. Mais. Não, estica as pernas. Está dobrando a perna. Vem cá, olha aqui. Estica as pernas e faz assim. Mais. Vai. Força. Força mais. Olha aqui. Dói? Não. Jesus curou ou não curou? Glória a Deus. Aplausos para Jesus. Como é que é o nome da pessoa? Celina, em nome do Senhor Jesus, alcance Celina, profetiza a bênção na vida dela, milagre, que toda depressão, toda tristeza saia da vida dela, em nome de Jesus. Amém? O que ela tinha? Uma ferida na perna e no nervo ciático, que ela se sente muito agressiva pela vida inteira. A senhora no próximo culto testemunha se ela foi curada ou não, tá? E o senhor, irmão, o que o senhor quer que Deus faça na sua vida? Sei. Possa? Tá, eu vou orar para o senhor testemunho na igreja, viu? Olha aí como é que está agora. Passa o tempo, vem. Dói? Não. Eu sei, quero que você veja a espessura dele, analise ele, o caroço. Vem cá. Deixa eu orar agora não, tá? Em nome do Senhor Jesus, enfermidade, poder de Satanás. Sai da cabeça. Em nome de Jesus, não pode. Verifica aí. Alguma mudança ou não? Mais fino. Ó, eu vou te dar, não vou te vender. Leva e assiste para você ver o que foi ministrado na sua vida, tá bom? Agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor. É o pastor ou o pastor? Então tá, faz de novo.
Obrigado, Senhor, pela vida desse homem. Quero agradecer ao irmão Carlos que me convidou gentilmente. Amém, irmão? Que Deus possa prosperar a sua vida e seu ministério. Amém. Deus falou poderosamente conosco. Vamos sair daqui mais abençoados.